de hoje falaremos sobre alguns comandos de modificação, além de algumas ferramentas da barra de status. Nosso conteúdo é acumulativo. Sendo assim, os conteúdos das aulas anteriores serão necessários. Passaremos por eles sem fazer pausas. Se necessário, retorne à videoaula anterior. Não se esqueça de anotar suas dúvidas para postar em nosso fórum posteriormente. Boa aula! Para iniciarmos, é ideal que você baixe o arquivo da atividade 1 para acompanhar o desenho que iremos elaborar. Nosso desenho será a placa R6B, estacionamento regulamentado. Repare que a unidade em nosso exercício é o milímetro. Sendo assim, devo fazer a conversão deste para o metro. Uma outra maneira de se fazer é desenhar o objeto com a dimensão em milímetros e, ao final, escalar este desenho. Utilizarei esta segunda forma por julgar mais simples. Conforme a atividade nos indica, vamos reproduzir a placa de 1000 milímetros ou 1 metro. Antes de começarmos a desenhar, quero que você ative a ferramenta Dynamic Input, cujo atalho é a tecla F12. Seu ícone fica na barra de status. A ferramenta Dynamic Input exibirá a interface dos comandos junto de seu cursor, além de informar dimensão e angulação em seus desenhos. Ativei a função e agora vou começar meu desenho. Ativo o comando Line e vou executar este desenho inicialmente como fizemos na aula passada, utilizando a ferramenta ortogonal F8 para indicar o sentido e informando a distância. Começarei da parte de baixo da letra E, da esquerda para a direita. Clico num ponto qualquer da tela, aponto o cursor para a direita e digito a distância. Analisando as cotas D e D, temos um total de 300 mm. Digito então 300 e dou um Enter. Agora preciso subir 90 mm, cota C. Aponto o cursor para cima, digito 90 e teclo Enter. Depois preciso caminhar 210 mm para a esquerda. Aponto o cursor para a esquerda, digito 210 e teclo Enter novamente. Imagine agora que, sem querer, eu teclei Enter ou ESC e saí do comando linha. Eu preciso continuar o desenho. No CAD, podemos usar a tecla Enter logo após encerrar um comando, e ele ativará nosso último comando em utilização. Dessa forma, se clico no Enter mais uma vez, ele reabrirá o comando linha. Agora, o que eu tenho que fazer é clicar sobre a extremidade da linha onde eu parei para dar continuidade ao desenho. Parece um pouco difícil acertar com precisão a extremidade, não acham? Cliquei. Temos que subir 115 mm. Digito 115 e teclo Enter. Pronto. Mas deixe-me ver se a junção desta linha que eu fiz ficou perfeita com a anterior. Vou teclar Enter e encerrar o comando. Repare só, estou dando zoom com o mouse, girando o scroll para frente e percebi que as linhas não ficaram bem unidas. Como resolver esse problema? Preciso ativar uma ferramenta no CAD que fará essa ancoragem dos pontos de forma rápida e precisa. Esta ferramenta é o Object Snap. Ela fica localizada em nossa barra de status e pode ser acessada por este ícone ou pelo atalho F3. É importante não só ativar a ferramenta Snap, mas também verificar quais pontos de ancoragem estão selecionados. Vamos clicar nessa seta para baixo ao lado do ícone da ferramenta para verificar quais são os pontos de ancoragem disponíveis. Vou pontuar com vocês os principais. Eu costumo manter todos ativados, exceto o Parallel e o Extension. Os principais são os Endpoints, que são os pontos das extremidades de uma linha ou objeto, exatamente o que precisávamos para garantir a junção perfeita das linhas em nosso desenho. Vamos marcar essa opção. O Midpoint, que é o ponto médio de uma reta. Center, que é o centro de um círculo ou arco. Intersection, que marca o ponto de interseção de retas ou arcos. Insertion, que determina o ponto de inserção de textos e blocos. Perpendicular, que marca o ponto perpendicular. Tangente, que marca o ponto de tangência. E o Nearest, que é o ponto qualquer sobre uma determinada reta.
Marcados os pontos de ancoragem, vamos dar continuidade ao nosso desenho. Não esqueça de ativar a ferramenta e agora estamos prontos. Conforme aprendemos, vou clicar sobre esta reta que não ficou unida ao restante do desenho e clicar a tecla Delete de forma a apagá-lo. Eu poderia utilizar o comando Erase, cujo atalho é a letra E, para apagar a linha. Esta não é a única maneira de fazer o desenho. Eu poderia, por exemplo, mover aquela reta e posicioná-la no local desejado. No CAD, cada usuário acaba utilizando o caminho que acha mais conveniente para chegar ao mesmo resultado. Aqui estamos seguindo uma linha que nos possibilite apresentar os comandos para, tendo este conhecimento, você consiga desenvolver sua autonomia. Continuando, vou acessar de novo o comando linha. Perceba que mesmo sem clicar em nada, passando o cursor sobre as linhas já desenhadas, o programa agora me mostra pontos de ancoragem. Aqui, por exemplo, vemos o endpoint e o midpoint desta reta. Agora sim podemos trabalhar com precisão. Não se esqueça que os pontos de ancoragem só ficarão visíveis quando estivermos com algum comando de desenho ou modificação ativado. Vou clicar agora sobre o endpoint, apontar para cima, digitar 115 mm e teclar Enter. Vamos concluir este desenho de forma mais rápida. 150 para a direita, 90 para cima, 150 para a esquerda, 115 para cima, 210 à direita, mais 90 para cima, 300 para a esquerda, e para fechar posso tanto apontar para baixo e digitar os 500 mm, ou simplesmente clicar sobre o endpoint da primeira reta executada. Está feito o símbolo de nossa placa. Para concluir, precisamos agora desenhar a placa propriamente e sua tarja. Para isso, é necessário achar o centro da placa. Repare a linha tracejada no modelo indicando o eixo da placa. A letra E está exatamente no centro. Para achar o centro, vou utilizar o comando linha. Vou buscar o midpoint na reta da altura total da letra E e criar uma reta para a direita. Pronto. Teclo Enter para encerrar o comando. Clico sobre a linha para selecioná-la e arrasto o seu grip esquerdo para a esquerda para esticar minha reta do eixo. Vou repetir o processo, porém agora para fazer a linha do eixo vertical. Ativo o comando linha, clico no midpoint da base da letra E e crio uma reta para cima. Teclo Enter para encerrar o comando. Clico sobre a linha para selecioná-la e arrasto o grip inferior para baixo a fim de esticar a reta. Pronto, já temos marcado o nosso centro. Agora é só ativar o comando Circle, o círculo. Clicar sobre a interseção dos dois eixos e informar o raio deste círculo. 500 mm e teclar Enter. Fica faltando apenas a tarja da placa. A cota no modelo nos fornece a informação de que a tarja tem 90 mm de largura. Para fazer a tarja, poderíamos utilizar o comando círculo. Porém, existe uma forma mais fácil, utilizando um comando de modificação chamado Offset. O Offset fica localizado na faixa de comandos, na seção dos comandos de modificação, ao lado da seção dos comandos de desenho. Seu símbolo é o que estou apontando e seu atalho é a letra O. O Offset produz linhas paralelas. Vamos vê-lo em ação. Quando eu ativo o comando Offset, a primeira coisa que a linha de comando me pede é a distância que eu desejo para a criação de uma linha paralela. Aqui vamos inserir os 90 mm da tarja e teclar Enter. Após teclar o Enter, perceba que meu cursor muda de formato, apresentando não mais a mira, mas um quadradinho. Com esse quadradinho eu devo especificar qual é a reta de referência para a produção da linha paralela.
Seleciono o círculo da placa e direciono o meu cursor para dentro da placa. Repare aqui que a linha tomada como referência fica destacada em azul. É importante direcionar o cursor para onde eu realmente desejo fazer a paralela. Perceba que se eu movimentar meu cursor para fora do círculo, ele irá produzir um círculo paralelo, porém para fora dos limites da placa. Tome cuidado ainda para clicar sobre a tela gráfica e não deixar que os pontos de ancoragem das linhas já produzidas te atrapalhem. Clico na parte interna da placa e está feita a minha tarja. O comando não é encerrado após sua utilização. Se eu quiser, poderia continuar produzindo paralelas com aquela dimensão informada. Veja só, criei mais duas paralelas além da placa. É só clicar sobre o círculo, apontar a direção da paralela e clicar com o mouse. Vou deletar esses círculos que não nos interessam. E está pronta a nossa placa. Vou agora mostrar para vocês outro comando de modificação, o trim, utilizado para aparar aresta. Vou mostrar como podemos desenhar a mesma placa utilizando os comandos line, offset e trim. Vou executar o desenho da esquerda para a direita. Com o comando linha, vou executar duas retas. Uma vertical, com altura visivelmente maior que a letra E. Agora, uma linha horizontal, a base da letra, com uma dimensão também visivelmente maior que o comprimento da base. Com o comando offset, vou marcar a altura do primeiro dente da letra E. Entro no comando offset, digito O e teclo Enter, insiro a dimensão 90 mm. Teclo Enter e seleciono a linha da base da letra e crio uma paralela para cima. A haste da letra E também tem 90 mm de largura, então, ainda com o offset ativado, seleciono a linha vertical e clico criando uma paralela para a direita. Vou marcar agora o dente do meio da letra E. A distância entre o primeiro e ele é de 115 mm. Vou encerrar o comando offset teclando Enter e teclar Enter de novo para reabrir o comando. Vou inserir a nova dimensão 115 mm e teclar Enter. Agora é só clicar sobre a linha superior do primeiro dente e criar uma paralela para cima dela. Encerro o comando offset e teclo Enter para reabrir. Mudo o valor da distância, ajustando agora para a espessura do dente do meio, 90 mm. Confirmo teclando Enter. Mais uma vez encerro o comando e o reabro. Altero o valor da distância, mais 115 mm. Entre o dente do meio e o dente superior. Confirmo com Enter o valor. Teclo sobre a linha superior do dente intermediário e crio uma nova paralela para cima. Repito o processo. Saio do comando, retorno, altero o valor, 90 mm mais uma vez, para a espessura do último dente. Clico sobre a linha inferior do último dente e crio uma paralela para cima. Encerro o comando. Você já consegue ver a letra E? Precisamos inserir ainda mais algumas linhas, porém já temos ali o esqueleto da figura. Para concluir, precisamos limitar os comprimentos dos dentes. Inicio o comando offset, altero a distância, 210 mm para os dois dentes maiores, confirmo com Enter. Clico na linha da haste da letra E e crio uma paralela para a direita. Encerro o comando e já o reinicio na sequência para inserir meu último valor, o comprimento do dente do meio, 150 mm. Confirmo com Enter. Clico sobre a linha da haste e faço mais uma linha paralela para a minha direita. Pronto. Agora entra em ação o trim. Precisamos aparar todas as linhas que não nos interessam. O trim também é um comando de modificação e seu ícone está localizado na seção dos comandos de modificação.
estou apontando seu ícone. O atalho para acessá-lo são as letras TR. O trim funciona da seguinte forma. Quando você ativa o comando, você deve selecionar os limites de corte e não as linhas que você deseja cortar. Vou repetir, pois isso é muito importante. Você não seleciona a linha que quer cortar, mas sim a linha que estabelece o limite para o corte. Se ainda não entendeu, visualizando vai ficar mais fácil. Ativo o comando e vou selecionar as linhas extremas da figura. Teclo Enter para confirmar meus limites e agora clico nos trechos de linha que quero eliminar. Aqui posso clicar individualmente ou usar a seleção Crossing. Com a seleção Crossing você consegue ganhar mais tempo. Vou agora desconectar os dentes um do outro. Para isso, eu preciso especificar dois limites de corte, pois até o momento a linha é uma só. Eu vou dividi-la em segmentos. Ativo o comando Trim e seleciono as linhas horizontais entre os dentes maiores. Confirmo minha seleção com Enter e agora clico sobre os trechos que desejo aparar. Para o dente menor, eu devo selecionar seus dois limites, o superior e o inferior. É possível fazer esse processo marcando vários limites ao mesmo tempo. O limite selecionado pode inclusive também sofrer um corte. Para demonstrar isso, vou marcar também o limite do comprimento do dente intermediário. Para finalizar, vamos marcar todas as linhas que ainda se cruzam para podermos aparar todos os pedaços. Ative o comando Trim, seleciono as linhas e confirmo a seleção teclando Enter. Clique nos segmentos que deseja aparar e pronto. Viram só? Obtivemos o mesmo resultado. A princípio, pode parecer que a primeira opção de desenho é a melhor, porém nem todos os desenhos poderão ser executados dessa forma, principalmente quando estivermos trabalhando com linhas oblíquas. A opção por utilizar Offset e Trim será a melhor saída. Com a maturidade e o conhecimento dos comandos, você poderá determinar seus próprios caminhos. Não se esqueça que o AutoCAD é uma ferramenta de desenho, e quanto mais você treinar, mais ágil e mais fácil será seu trabalho. Vou demonstrar para vocês como todo esse processo de utilização do Offset e do Trim, que a princípio parece trabalhoso demais, pode ser feito de forma muito rápida quando se tem experiência e prática. Observe. Viram só? Pratiquem! Para fechar a aula de hoje, vamos aprender a utilizar o comando Scale. Você está lembrando que desenhamos as placas em milímetros? Sabemos que 1 metro corresponde a 1000 milímetros. Logo, para convertermos de milímetros para metros, teremos que voltar 3 casas decimais. Teremos então que dividir por 1000. O comando Scale é utilizado para alterar a escala do objeto. Ele é um comando de modificação e seu ícone está localizado na seção dos comandos de modificação. Estou apontando para ele. Seu atalho no teclado são as letras S, C.
Ao ativarmos o comando, o programa nos pede para selecionar o objeto que desejamos escalar. Selecionamos o objeto e teclamos Enter, confirmando a seleção. Logo após, o programa nos pede para definir um ponto de base. Este é o ponto de referência para o processo de escalonamento do objeto. Clicamos com o botão esquerdo do mouse para definir o ponto e então inserimos o fator de escala. Em nosso caso, teremos que dividir por 1000, então colocaremos 1, indicando a dimensão atual do objeto, barra, indicando a divisão, e 1000 na sequência. 1/1000. Não é necessário colocar pontos aqui. Teclamos Enter e veremos que a figura terá diminuído. Ela agora está representada em seu tamanho real. Eu prefiro trabalhar representando as dimensões reais dos objetos e deixar para o momento de impressão definir em que escala será impresso, 1/100, 1/50, 1/1000. Pronto. Em seu exercício, você deverá representar o objeto em tamanho real. Bem, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você ponha em prática os comandos que hoje aprendeu. Em nossa próxima aula, continuaremos a conhecer os comandos de modificação. Bons estudos e até a próxima!